Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Dia dos Namorados, Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região. Estamos iniciando mais uma edição aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM do programa Café com Prosa. Hoje temos um convidado à distância, então é a segunda vez que nós fazemos uma edição do programa assim. A gente pede paciência para os nossos ouvintes, para todos aqueles que acompanham aqui pela Rádio Jornal e também pelas nossas redes sociais. Comigo sempre ele, nosso jornalista convidado, nosso pauteiro aqui do programa, né? Igor Sorente. É pauteiro, roteirista. Agora tenho também um ajudante que é o Guilherme. E ele já virou roteirista. Eu tô só na pauta. Bom, e hoje o programa promete aí uma boa prosa. É isso aí. E também sempre ele, o nosso Adilson. Buenas tardes, senhor. Como estás? Tô bem. Adilson, se eu errar, você me desculpa, porque eu não tô acostumado com esse fone de ouvido aqui e tal. Estilo podcast. Exatamente. Não é meu estilo. Faz de conta que você está num podcast, entendeu? Podcast.
Bem, e como eu mencionei, hoje nós estamos recebendo aqui de forma virtual o Nielder Honorato. Ele é superintendente da rede da Caixa em Ribeirão Preto, que está aqui conosco. Então nós temos que agradecer essa disponibilidade dele de estar participando dessa edição do programa Café com Prosa. Nielder, uma boa tarde a você e muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Igor, toda a audiência aí do Café com Prosa. Prazer enorme estar aqui, viu, Rafael? Oportunidade para a gente bater uma boa prosa, né, como o Igor falou, a gente falar um pouquinho aí sobre os programas da Caixa. Eu tenho certeza que a gente tem algumas dúvidas que eventualmente a gente vai poder tirar aqui, então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Ô, Nielder, o Igor sempre gosta de fazer uma pergunta no começo aqui, mas hoje ele está um pouco tenso, então eu vou fazer por ele. Imagina. Ele está com o óculos novo, né, Igor? Ô, Nielder, quem que é o Nielder? Se apresente para nós aí, para os nossos ouvintes, para quem acompanha. Você sempre está aqui em Barretos, você só fica em Ribeirão Preto, você viaja aí a região. Qual que é a sua função? Como é que funciona aí? Mas antes disso, se apresente para os nossos ouvintes aqui da Rádio Jornal. Eu sou superintendente de rede da Caixa, fico sediado em Ribeirão Preto, mas fazendo a gestão aí de toda a região. Então, essa regional, ela pega todo o Noroeste Paulista, ali, a parte de São José do Rio Preto, de Barretos, Catanduva, até Fernandópolis, né? Então, a gente vive no trecho, a gente acompanha muito de perto o trabalho aí de Barretos, né, do atendimento das nossas agências, né, todos os investimentos que são feitos na região. E eu sou, né, um agente, a gente costuma dizer que na Caixa, né, nós somos todos agentes de transformação, porque de alguma forma a gente está transformando a vida de milhares de pessoas que atendemos todos os dias nas nossas agências, né, com as mais diversas demandas, seja de crédito, seja para algum tipo de investimento, seja para algum programa social. Então a Caixa hoje ela tem como propósito a inclusão, né, fomentar a inclusão, né, o desenvolvimento sustentável e transformar a vida das pessoas. Então quando eu me apresento, eu sempre falo que eu sou um agente de transformação, né, junto com todo o nosso time. São mais de 1.700 colegas da Caixa que atuam diretamente nas nossas agências, né, e a gente tem toda uma rede também de apoio aí através dos correspondentes bancários, de toda a rede de atendimento lotérico, enfim, então é uma extensão bastante grande. E eu sou muito realizado por estar à frente aí de algumas ações, né, que fazem com que realmente a vida das pessoas sejam transformadas. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre habitação e como que isso se desenvolve, né, no apoio às famílias que precisam de acessar moradia digna. A gente vai falar sobre os estudantes, né, no Pé de Meia, que também, né, tem esse programa novo que tem trazido uma possibilidade de bancarização, dos estudantes poderem se organizar, né. A gente vai falar também aqui um pouquinho como que coloca a vida em dia das dívidas. Então, assim, isso é um pouquinho de tudo que a gente faz na Caixa, né, e eu sou muito feliz por estar podendo, né, de alguma forma ajudar aí na transformação das pessoas, viu? Você está na Caixa já faz quanto tempo? Olha, são 18 anos, Rafael. Qual foi a sua trajetória aí? Já atuei no norte do Paraná, eu entrei na cidade de Maringá, depois atuei na região de Presidente Prudente, também tive um bom tempo por ali. Fiquei os últimos 12 anos atuando na região de São José do Rio Preto, e aí eu acompanhava muito de perto também o trabalho de Barretos. Na época, a regional ela abrangia também as agências aí, né, o trabalho feito em Barretos. E agora, no último ano, é que eu estou aqui em Ribeirão Preto, né, atuando aí dentro dessa nova perspectiva de ter, né, atuação como superintendente de rede. E aí um pouco do nosso papel é justamente fazer isso, essa conexão, né, entre os nossos clientes, a qualidade do atendimento, né, e também levar novas formas de atuação para os nossos clientes, né. A Caixa tem atuado muito, né, com o tema da transformação digital, e a gente tem acompanhado isso com bastante entusiasmo. Então, estou aí nesse último ano muito voltado para isso também, viu, Rafael?
Ô, Nielder, começando aqui, esse programa novo que é o Pé de Meia. Como é que funciona? Quem tem direito? Qual que é o papel da Caixa nisso? Eu acho que é um programa muito novo que está sendo difundido. Eu acho que é interessantíssimo essa pauta aqui hoje no programa Café com Prosa para poder levar essa informação a todos os nossos ouvintes aqui e também aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais futuramente. Como é que funciona esse programa Pé de Meia? O Pé de Meia é um programa voltado para estudantes de baixa renda, né? O grande propósito do Pé de Meia é fazer com que a gente reduza aí aquela evasão escolar, né? Que é aquela quantidade de alunos que tentam prosseguir com a sua educação, mas eventualmente tem alguma dificuldade, precisam se dedicar a alguma outra atividade e com isso, né, às vezes não conseguem conciliar o ciclo de estudo da sua família. Então, esse programa é voltado para poder, como o próprio nome diz, viu, Rafael, é um pé de meia mesmo, né, que ao longo ali do ciclo estudantil, o aluno pode ir acumulando, né, uma renda e poder também receber a sua renda. O programa foi lançado bem recente, os primeiros pagamentos ocorreram no final do mês de março, e é um programa que ele já surgiu totalmente digital, né, então todo o ciclo de pagamentos, a abertura das contas, o acesso dos estudantes, né, para fazer ali a adequação do cadastro, naqueles casos que precisam, o consentimento dos pais, foi todo feito através da jornada digital. Então a gente conseguiu, né, trazer um programa aí para beneficiar mais de 2.500 famílias, estudantes, né, são 2 milhões e 500 estudantes que são atendidos pelo programa, de forma totalmente digital, né. Aqui na nossa regional funcionou muito bem, né, os nossos clientes conseguiram já fazer os primeiros recebimentos aí dos primeiros meses, e é um programa que, de fato, eu acredito que possa, né, estruturar de uma forma diferenciada e atender a esse propósito, trazendo a possibilidade das famílias, dos estudantes terem, né, o seu pé de meia ao longo do programa. São aí 3 anos, né, então o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio que o programa atinge, e nessa primeira etapa do programa, que foi lançado esse ano, né, está atendendo as famílias que são beneficiárias, estudantes que são aí vinculados a famílias beneficiárias do Bolsa Família, tá? Então é um programa que ele tem 3 possibilidades de benefício. Então tem o benefício pela frequência escolar, pela matrícula e frequência escolar, né? Os estudantes eles recebem o valor de R$200 por mês, né? Então R$200 a matrícula e mais 9 parcelas aí de R$200, né? Isso aí ele tem acesso já de imediato, então cai na conta poupança dele eletrônica e ele já pode fazer a utilização. Mediante aprovação, tem mais um bônus de R$1.000, então a cada ano ele pode acumular aí mais R$1.000, né? Então somando aí R$2.000 por ano, e ao final do terceiro ano, né, aí mediante a aprovação, a participação dele no Enem, ele tem direito a mais R$200. Então ao todo do programa, né, são aí mais de R$9.000 que o estudante poderá acessar, né, para apoiar as suas atividades, a sua família, né, e eventualmente ele poder constituir uma renda para iniciar, né, alguma atividade que eventualmente ao final do ensino médio ou para prosseguir na faculdade, enfim, ele tem uma estrutura financeira ali para poder apoiar ele nessa fase da vida. Ô Nielder, você disse aí que, bom, antes do aluno fazer a inscrição no programa, ele precisa estar inscrito no Bolsa Família ou algum programa social, correto? Bom, aí depois dele estando inscrito em algum programa social, ele tem que fazer a inscrição. Como que ele fica sabendo que ele foi aceito nesse programa, que é o Pé de Meia? Tem um aplicativo, Igor, que é o Jornada do Estudante. Uhum. Esse aplicativo ele tem acesso a todas as informações do programa. Então, de fato, a família ela já precisa estar no cadastro único e ser beneficiária do Bolsa Família, né? Então, nesse ciclo agora foi atendida as famílias que já eram beneficiárias do Bolsa Família. E nesse aplicativo, o estudante ele entra e já certifica como que está a sua condição. Inclusive,
né, em relação à regularidade. Esse programa ele exige que tenha uma frequência mínima de 80% da carga horária total, né, para que o estudante se mantenha, que é justamente para estimular o estudante a ter, né, uma frequência regular dos seus estudos. E aí, nesse aplicativo, está disponível na internet, nas lojas de aplicativo, Jornada do Estudante. Ali o Ministério, ele informa, né, se o estudante está apto ao programa, se ele está inscrito no programa, e ali também ele já vai poder acessar as suas informações dentro da jornada do programa. Em relação, caso ele identifique que ele já é um estudante que está recebendo benefício, ele pode ir no Caixa Tem, né, que é o aplicativo da Caixa, e lá ele vai ter já acesso à sua conta e o próprio consentimento dos pais. É um programa que, para o caso de menor de idade, precisa do consentimento dos pais, né, para que ele possa movimentar as contas. Então ele pode ali acessar e também fazer o pedido do cartão de débito, enfim, fazer toda a sua organização financeira já direto no Caixa Tem. Ô, Nielder, então, nesse primeiro momento, será quem poderá ter acesso ao programa Pé de Meia são os beneficiários do Bolsa Família, pelo que eu entendi aqui. Aí, num segundo momento, vai expandir isso para os outros alunos do ensino médio. Esse que é o cronograma que foi estabelecido? Ô, Rafael, a lei que instituiu o programa, ela é uma lei que ela tem uma amplitude, né, que pode abarcar outras situações de famílias aí que estão no cadastro único, mas que eventualmente não são beneficiados do Bolsa Família. Ele é um programa voltado para famílias de baixa renda, né, então é justamente para ter esse apoio financeiro, e é possível que, né, em futuramente o Ministério da Educação possa incluir outros beneficiários, tá? Mas isso é algo que é o próprio Ministério, né, que faz a gestão do programa, ele é o gestor do programa, ele é que define as diretrizes de acordo com o orçamento que é disponibilizado e também, né, com a política educacional que está estabelecida. A legislação, ela permitiria, né, uma ampliação, tá? E a adesão dele está sendo positiva? Foi positiva? Como que vocês aí, através da Caixa, analisam esses números aí? Foi extremamente positiva, Rafael. Ele é um programa que já teve, né, as suas primeiros pagamentos. Então, lá no mês de março, no final do mês de março, a gente teve até uma procura maior nas nossas agências, porque eventualmente uma situação ou outra de cadastro que não conseguia resolver no aplicativo, aí ele se dirigia à agência, né, e a gente fez o atendimento de muitos estudantes nessa etapa. A grande parte não foi atendida nas nossas agências porque conseguiu já, né, fazer a própria jornada de forma digital no aplicativo, mas o programa tem sido extremamente positivo, né, o retorno que a gente tem tido em relação, né, aos pagamentos, à execução ali do programa, né, que compete à Caixa, ela tem tido um retorno bastante positivo, né, e isso a gente tem a interlocução também aí com as secretarias de educação, né, é um programa que ele tem também a sua etapa de bancarização, da gente fomentar aí as capacitações, né, orientação para os nossos estudantes. Então ele tem, né, o retorno que a gente tem tido é bastante positivo. Então aí quando você falou aí a respeito de que o estudante ele faz a inscrição através de um aplicativo, aí você disse agora mesmo que ele pode também ir na agência da Caixa. Então nesse caso, porque a gente sabe que há pessoas que não têm internet, há pessoas que não têm um bom celular e há pessoas também que não têm celular e também não têm computador. Então aqueles que tiverem essas dificuldades pode também fazer inscrição numa agência da Caixa. Na verdade, o Igor, a inscrição ela é automática, tá? Uhum. Então, assim, ela é feita toda no início do programa, quando o programa foi lançado, ele já saiu com toda a inscrição dos estudantes que eram público-alvo, já foi de forma automática. O que eu me referi aqui é em relação àqueles atendimentos para que ele possa começar a receber os pagamentos. Uhum. Então, assim, ele já foi inscrito, já é um público-alvo, mas eventualmente lá no final de março, eventualmente teve uma inconsistência de cadastro, o nome da mãe, que às vezes ainda estava como nome de casado e teve alteração, enfim, esses tipos de alterações,
que ele não conseguiu fazer pelo aplicativo, ele se dirigiu, né, à agência da Caixa, mas não foi para a inscrição do programa, ele já estava inscrito no programa, foi para que ele pudesse, de fato, né, começar a receber os pagamentos ali, a esses R$200, né, que já foram as primeiras parcelas, e mediante a matrícula. Então isso já está ocorrendo desde março. Ô, Nielder, mudando um pouco o assunto aqui, mas continuando dentro de um programa da Caixa, que é do governo, que a Caixa eu acho que tem acesso muito forte nele, acho que deve fomentar bastante a carteira da Caixa, que é o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Foi iniciado no governo, teve algumas mudanças, enfim, é um programa aí que a gente sabe que tem mais de uma década aí atendendo a população, fazendo casa, fomentando, né? Porque é num contexto geral, né, Igor? Quando você constrói uma casa, você contrata um engenheiro, tem arquiteta, tem a mão de obra, tem o material de construção, depois tem a mobília. É um sonho de muitos ter sua casa própria. E aí vem o governo e dá alguns incentivos através do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a gente vê que isso fomenta a economia em muitos municípios, fomenta a Caixa também, melhorar a sua carteira também, precisa ter a sua rentabilidade para poder pagar os seus funcionários. Enfim, isso fomenta uma cadeia, e eu gosto de discutir sobre Minha Casa Minha Vida, que eu fiz um curso extensivo lá na UINSPER de habitação. Uma semana a gente mergulhou lá em habitação, visitamos assentamento, visitamos favela, visitamos conjunto habitacional pela Caixa, da CDHU, privado. Enfim, a gente teve ali uma imersão ali de uma semana muito interessante. E a gente sabe que há demanda, né? Quanto mais pode construir, mais demanda tem. A demanda, se não me falha a minha memória, brasileira hoje, acho que é de 8 ou 12 milhões de unidades habitacionais para atender o Brasil. Então a gente sabe que há demanda, enfim. E essas novas regras do Minha Casa Minha Vida, como é que está a taxa de juro? Aumentou o acesso hoje? Pode tirar mais? Como é que funciona? O que melhorou? O que piorou? Está estagnado esse mercado ou não? Né, que eu vejo, quando eu estou aqui em Barretos, eu vejo que as casas de materiais de construção sempre estão cheias, sempre tem obras para um lado, para o outro, reforma, enfim. Como é que está esse mercado no geral? Ele está estagnado ou não? Nielder? Nos ouve, Nielder? Acho que deu um delay agora. Espera aí que a gente vai entrar em contato no WhatsApp dele. A conexão tá ruim. Nielder, você nos ouve? Enquanto a nossa parte técnica vai tentando solucionar esse problema, né, Igor? Bom, eu acredito que falando de Minha Casa Minha Vida, o que eu vejo como bastante interessante, inclusive como foi uma luta sua quando você era vereador. Estão me ouvindo? Tudo bem? Já ouve? Já ouve perfeitamente? Pode chamar. Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. a gente se ouve. Vai lá, Oi? Rafael. Então vai lá. Pode? Você quer Alô, concluir vocês isso? estão me pode. ouvindo? Tamo sim. Conseguindo me ouvir? Tamo. Nielder voltou. Então, Alô? sobre o Minha Casa Minha Vida, Nielder. Tá dando um delayzinho. Tá travando. Você tá... Então, Vocês estão... agora travou aqui. Pode continuar, Igor. Bom, Sua linha de então raciocínio. quando você foi vereador, você lutou muito na gestão Então, tá, passada Ju. a respeito da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? O que você via? Você via que o governo não tinha interesse em aplicar a faixa 1, que é a faixa das pessoas que menos podem pagar, ou a prefeitura que não procurava o governo para
para alocar essas famílias ou beneficiar essas famílias com esse programa? Então, Igor, uma boa pergunta essa sua. Porque a Minha Casa Minha Vida tem renda 1, renda 2 e renda 3. Ocorre que, quando o investidor ele vai construir, tem que ter uma modelagem econômica para parar de pé. Então, assim, vai ter o pessoal que vai ser beneficiário pela faixa 1, pela faixa 2, pela faixa 3. Entretanto, o investidor, ele vê o quê? Olha, eu vou investir nisso, que isso vai me dar uma rentabilidade um pouco maior ou melhor. E foca-se muito na faixa 2, esquecendo a faixa 1, que é onde está uma grande parcela da população que necessita e precisa. Para ocorrer isso, falta o quê? Incentivos ou parcerias das prefeituras municipais. Para quê? Porque tem uma demanda reprimida da faixa 1 muito grande no Brasil. Muito. E tem alguns investidores que têm interesse. Só que a grande maioria foca no faixa 2, faixa 3, porque a rentabilidade de obra, isso aqui não é um pouco melhor. Então tem que ter, igual nós tivemos aqui na cidade de Barretos, CDHU, parcela de R$50, parcela de R$70, R$80. A gente sabe que hoje não está nesse momento, mas tem que ter uma parcela um pouco mais acessível. Para quê? Para que atenda realmente essa população que tanto necessita. Porque hoje, dependendo da situação, pós-pandemia o mundo mudou, né? Pós-pandemia tudo ficou mais caro. O carro que valia 30, hoje você vale 90. Né? O hot dog que você pagava R$8, hoje está 18. Então, assim, mudou bastante. E terreno também ficou caro. A mão de obra ficou cara, material de construção ficou caro. Só que o salário do trabalhador não acompanhou essa evolução. Está desproporcional. E às vezes você pagar uma parcela alta afeta muito um pai de família, uma mãe de família. Então, assim, falta um pouco mais de apoio e incentivo para esse faixa 1, que é aquelas parcelas um pouco mais reduzida. A gente está falando de um programa Minha Casa Minha Vida que é diferente de um programa da CDHU, que é um programa que uma prefeitura pode estabelecer no seu município, que é diferente de uma associação que a gente já teve aqui em Barretos conversando, que ela vem, pega um lote, constrói casas dentro através de parceria, de mão de obra dos próprios condôminos que vão ter as suas residências. Então, tem vários tipos aí. Não sei se o Nielder já voltou. Já voltou? Nielder? Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, estamos sim, Nielder. Então, continuando aqui, sobre o Minha Casa Minha Vida, como é que está hoje a possibilidade para quem pode acessar? Você estava tocando num ponto aí, Rafael, eu estava te ouvindo, e eu acho que é muito interessante e é a essência, né, do Minha Casa Minha Vida e dessas alterações que foram trazidas agora. Está completando, a gente já para um ano, né, dessa nova regulamentação, mas a informação eu acho que ela precisa fluir e para que a gente possa de fato fomentar e trazer para a prática, né, todos os benefícios aí que foram trazidos pelas novas regulamentações do programa. E aí você me perguntou como que está o mercado, né? A gente sente, enquanto na Caixa, né, no atendimento que a gente faz nas agências, no atendimento que a gente faz para as construtoras, para as incorporadoras, né, para todo o segmento da construção civil, que, de fato, né, além de propiciar a construção civil, além de ela propiciar a redução do déficit habitacional, né, que você bem trouxe aí, que acaba sendo no Brasil, pelas dimensões que a gente tem no país, de fato, um enorme desafio que nós temos. Ela traz também, né, a geração de emprego e renda de forma muito rápida, né? Então, é um dos grandes impulsionadores da economia quando a gente fala de geração de emprego e renda, né, porque é uma cadeia que você falou bem aí, né, ela passa pela aquisição do terreno, ela passa, então, atinge lá, né, as incorporadoras, ela passa pelas lojas de material de construção, ela passa, né, pelas lojas de imóveis, depois que, né, a casa está entregue, você também fomenta toda a cadeia da linha branca. Então, de fato um programa, a política habitacional, né, e aí através do programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que ela tem uma missão grande, e essas alterações que a gente tem vivenciado nessa última etapa do Minha Casa Minha Vida,
ela de fato está trazendo um benefício direto, né, para essas famílias que muitas vezes elas têm condição de pagar o aluguel, elas estão com a vida financeira regularizada, elas conseguem pagar as contas em dia, mas elas não conseguem, muitas vezes, ter uma acumulação para fazer para dar de entrada no seu imóvel, né? E é justamente nesse ponto que o Minha Casa Minha Vida, né, com as novas regulamentações, as novas regras, elas permitem dar uma condição diferenciada para essas famílias, seja através aí da adequação da taxa de juros. Então a gente tem, né, hoje a realidade de famílias que ganham até R$2.000, né, foi criada uma faixa específica para essas famílias com, né, taxa de juros aí aqui na nossa realidade de 4,25, né? Antes a família pagava 4,75, teve uma redução de 0,5, e aí a gente fala 0,5, né? Mas para um programa que é um financiamento de longo prazo, né? Os financiamentos habitacionais são as linhas de crédito de mais longo prazo que a gente dispõe hoje no mercado financeiro, faz muita diferença, né? Para essa parcela que a família vai pagar, né, mensalmente, e também através da adequação do teto. A gente tinha até o ano passado o teto em Barretos, por exemplo, né, só para pegar o exemplo da capital regional, né, a gente tinha um teto que estava em 208 mil, né, esse teto foi adequado, hoje ele já é de 220 mil, né, então é uma diferença que você traz muitos imóveis que antes não conseguiam se enquadrar por essa pressão de custo, né, que você trouxe, do material, do terreno, enfim, né, você traz, né, para dentro do programa e aí com, né, taxas adequadas de juros, né, uma condição diferenciada para essas famílias. Ou seja, através também, né, da própria adequação de subsídio, que é um pouco disso que eu estava falando aqui, né. No geral, o subsídio o teto era 47.500, que era o máximo que a família poderia receber na aquisição da casa. Esse teto passou para 55 mil, né, então isso faz uma diferença bastante significativa, né, justamente para essas famílias que não conseguem ter uma acumulação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que o mercado está aquecido, o mercado, a demanda maior que nós temos de habitação é justamente as famílias aí que ganham até 2.640, que é onde o programa trouxe, né, uma condição diferenciada para que essas famílias possam, de fato, ter acesso à sua moradia digna, e aí, né, fazer todo o ciclo girar, né, girando a economia e dando dignidade de fato para essas famílias. Então, é um programa que a gente tem visto uma crescente dele desde o seu novo lançamento, né, a gente teve essa amplitude maior. Hoje, né, os imóveis até 350 mil, independente da localidade no país, eles podem ser enquadráveis no Minha Casa Minha Vida, né? Então isso dá uma condição diferente, porque dá ali a família consegue acessar com uma taxa de juros mais adequada em relação a outros programas, né, de habitação que nós temos. Então realmente é um programa que tem feito muita diferença, e aí você trouxe bem os pontos, né? Eu acho que o Minha Casa Minha Vida acaba sendo mais efetivo de fato, né, na condição de prover a redução do déficit e trazer, né, mais geração de emprego e renda e fomentar toda a economia. Helder, vamos imaginar aqui, por exemplo, a dona Maria, que ela trabalhou duro a vida inteira, né, e ela hoje recebe, por exemplo, só a pensão do marido, ali um salário mínimo, e moram com ela 1 ou 2 netos que também ajudam na casa, né, ajudam no sustento da casa, e ela sempre quis ter uma casa própria. Ela precisa esperar o lançamento de um loteamento na cidade. Barretos tem diversos loteamentos, nos últimos 10 anos aí tivemos aí mais de 30 loteamentos. Ela precisa esperar por esse loteamento, ou ela pode ir na Caixa para buscar um financiamento para comprar a casa dela? Ô Igor, você trouxe um ponto importante, que acho que é uma dúvida recorrente que nós temos, tá? Porque assim, o Minha Casa Minha Vida, ele não atende apenas o nicho, por exemplo, de imóveis novos, ele não atende apenas imóveis de construtoras, né, dos lançamentos que nós temos a incorporadora, e ele atende também, né, aos imóveis usados. Então,
A Dona Maria é um caso típico, né, que ela pode utilizar a renda ali dos netos, desde que tenha a composição familiar e de fato eles consigam, né, ter uma comprovação da renda, ela pode utilizar, né, para fazer a conjugação da renda familiar, né, esses recursos, basta ela identificar um imóvel que ela tenha interesse e se dirigir a qualquer um dos nossos correspondentes bancários e já fazer a sua simulação da sua condição. Então, assim, hoje a gente tem, né, esse atendimento que pode ser feito nas agências, mas a gente tem os correspondentes bancários que são especializados na habitação, então eles estão muito mais próximos da Dona Maria, muitas vezes, né, porque eles estão com a rede espalhada aí por toda a cidade de Barretos e toda a nossa região, pode dar esse atendimento de forma qualificada. Mas a Dona Maria pode se encorajar, eu digo assim, né, e fazer um planejamento para que ela possa adquirir o seu imóvel, a sua casa própria. Não há nenhuma necessidade dela esperar um lançamento, dela esperar, né, qualquer tipo de ação, né, por parte da prefeitura ou do governo, né, para efetuar o programa. Ele já está ativo, ele está aí, né, à disposição. A gente tem, né, algumas linhas que são mais específicas, né, como é o da faixa 1, que são aquelas linhas mais subsidiadas para as famílias que ganham até R$ 2.640, elas podem acessar essa linha que é uma linha mais subsidiada, mas aí é para famílias realmente que estão no cadastro único, né, que tem ali a necessidade, de fato, de ter um aporte, e aí a prestação sai, de fato, bastante reduzida. Aí sim, essas famílias, elas acessam o programa através, né, dos empreendimentos que são lançados na cidade no faixa 1. Tá? Então, aí depende, né, de ter a disponibilidade dos imóveis, participar do sorteio, do cadastro, enfim. Mas, no caso típico da Dona Maria aí, eu vejo que é possível dela sonhar sim, né, e concretizar o seu sonho adquirindo um imóvel sem problema nenhum, sem ter a necessidade de esperar qualquer tipo de lançamento. Se for da vontade dela, ela pode aguardar algum lançamento, um loteamento que seja do interesse dela, e aí fazer, né, a propositura dentro daquele, considerando esse imóvel que ela tem preferência. Nielder, e uma grande dúvida também que a gente ouve muito a pessoa já acessou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Ela já tem um financiamento. Ela pode fazer um outro financiamento pela Minha Casa Minha Vida com o dela ativo ou não? Ela tem que quitar para ter acesso a uma nova linha de crédito. Como é que funciona essa regra? Rafael, essa é uma dúvida importante, né, que a gente tira também todos os dias nos nossos atendimentos. Depende muito do enquadramento que a família se encontra, tá? Então, assim, a gente tem essas linhas, por exemplo, do faixa 1, que são as linhas mais subsidiadas. Essas linhas, o benefício é uma vez apenas na vida, né? Porque realmente ela praticamente ela é contemplada, né, com o imóvel, pagando uma prestação muito reduzida, ou se for beneficiário do Bolsa Família, nessas novas condições do programa, ela nem tem prestação. Então, uma linha, essa aí é um benefício único, a gente fala por vida, né, para que fique mais claro, mas a pessoa ela fica inscrita num cadastro de mutuários e aí ela não consegue mais, né, ter acesso. Por isso que a gente fala que é muito importante a família ter a consciência de que ela está recebendo aquele imóvel numa condição diferenciada, né, e esse imóvel ele não é passível de negociação, né, enquanto tiver o programa ativo ali. E se for essa vontade da família, se a família tiver, né, o interesse de fazer a comercialização, ela tem que ter essa clareza que ela não vai ter mais o acesso, né, àquele subsídio. Já grande parte das famílias acessam a partir da faixa 2, né, são esses imóveis, como é o caso da Dona Maria que eu citei aqui. Aí ela não pode acumular o imóvel, então ela vai financiar um imóvel e ela não pode ter outro financiamento ativo, tá? Dois financiamentos. A não ser que seja um caso muito específico, que ela resida numa cidade e trabalhe em outra cidade, tenha necessidade de adquirir um imóvel, aí ela tem algumas situações que são bastante específicas, mas via de regra, esse programa só permite um financiamento, tá, por vez, aí, porque, né, são recursos do Fundo de Garantia, ela não pode acumular mais de um financiamento, tá? Entendi. Então é uma dúvida importante, né, para que as famílias possam
se organizar e de fato, ao escolher o imóvel, seja aquele que seja para moradia própria mesmo, né, que é para boa parte da vida aí, se não para a vida toda. Maravilha. Nós estamos encaminhando para o encerramento do nosso programa. Calma, Igor, mas eu vou passar a palavra para o Igor. Calma, só já estou dando um toque que a gente já está indo para os 15 minutos finais aí, entendeu? Bom, nós estamos aí, então ao vivo aí pela Rádio Jornal 88,7 FM e este é o programa Café com Prosa, que está também ao vivo pelo Facebook da Rádio Jornal e daqui a pouco estará também no YouTube do Rafael Dutra. E eu quero fazer aqui uma breve pausa para dar o recado da Alma Jeep. E a Alma Jeep de Barretos está com condições imperdíveis, que vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa 0. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo, Compass e Commander com supervalorização do seu seminovo. Consulte condições e venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. É a Alma Jeep de Barretos. Rafael. Obrigado, Igor. Nielder, nós também temos aqui uma nova campanha da Caixa, que é a campanha Tudo em Dia. Né? Como é que funciona isso? Como é que está sendo a adesão? Está tendo muita negociação, renegociação de dívidas? Que a gente sabe, nós brasileiros sempre estamos ali batalhando, sofrendo, lutando, né, Igor? Com certeza. E, enfim, como é que está sendo isso? Quais são as vantagens dessa promoção, dessa campanha, dessa ação? Como é que funciona? Rafael, a campanha Tudo em Dia, né, ela tem aí como grande objetivo regularizar a situação das famílias que estão endividadas, né? Então, às vezes, ao longo da vida foram acumuladas algumas dívidas e que entraram em atraso, e aí vem a Tudo em Dia justamente, né, para conseguir colocar em dia e poder limpar, aí falando, né, na linguagem que todo mundo entende, né, limpar o seu nome, limpar o seu CPF, para que a pessoa possa, né, voltar à sua vida ativa e ter acesso a linhas de crédito, a retomadas de crédito. E tem tido uma adesão muito grande, a gente tem tido negociações aí que chegam até a 90% de desconto. E para você ter uma ideia, Rafael, cerca de 90% das nossas dívidas, elas só podem ser regularizadas, né, com valores aí até R$2.000, né? Então, a gente tem realmente uma condição muito diferenciada para as operações comerciais, aí abrangendo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para que possam ser regularizados, até mesmo operações de agro, né, que hoje a Caixa ela tem a segunda maior carteira de agro do mercado financeiro, também algumas operações que eventualmente teve lá, né, alguma dificuldade, alguma quebra de safra, enfim, a operação não foi prorrogada, entrou, né, na campanha, a gente consegue também atender, aí dando descontos, né, que podem chegar até 90%, a depender da situação de cada contrato. Então, é uma campanha voltada justamente para conseguir trazer um reequilíbrio, né, para as dívidas dos nossos clientes e a gente conseguir com isso fazer com que ele retome, né, a sua atividade financeira, podendo obter acesso a outras linhas de crédito, enfim, né, para reestruturar a sua condição. Então, campanha Tudo em Dia, ela pode ser, as condições podem ser acessadas aí, voltada para os clientes Caixa, então são operações aí isso que da eu ia nossa... te perguntar agora. São só para os clientes Caixa, então quem está devendo, quem está com algum débito, alguma dívida que se arrasta há um bom tempo com a Caixa, tem acesso a essa campanha. Não é tipo, eu devo em outro banco, ou eu devo em outro na praça, eu vou na Caixa, vou pegar um dinheirinho e vou fazer a quitação desse débito. Não, né? Ele tem que estar devendo para a Caixa. Só para deixar transparente. Aquele cartão da Caixa que entrou em atraso, que ficou em atraso, ou um cheque especial, ou uma operação comercial, ou, né, uma operação de giro aí da PJ, da pessoa jurídica, né? Então, são clientes Caixa, são operações da Caixa, que a gente consegue atender através, né, desse programa. E aí, para acessar a sua condição,
ou pode também acessar via online, né, no site está disponível, www.negociardívidas.caixa.gov.br. Lá o cliente acessa, pela internet mesmo, ele já consegue verificar se as suas operações estão, né, listadas aí na Tudo em Dia, e com isso já dá um encaminhamento, tá? Até R$5.000, até nas unidades lotéricas pode ser feita a negociação. Olha, ou pelos canais, né, de telefone, viu, Rafael? A gente tem o 4004-0104, que funciona na nossa região aqui, 4004-0104, ou 0800 104 0104. Então, são canais aí também que a gente pode atender, fazer esse tipo de atendimento aqui, que a gente tem conseguido, né, solucionar muitas demandas que têm chegado para nós, que às vezes a pessoa não tinha a ideia, né, do desconto que ela podia ter para regularizar a sua dívida, e a gente está conseguindo atender e ter muito sucesso no programa, viu? E aí, Nielder, vale para todas as dívidas, seja pessoa física, pessoa jurídica, para todos os programas? Para todos os programas. No programa habitacional, aí tem as negociações específicas da habitação, né? A gente tem a condição, por exemplo, entrou num atraso, financiamento habitacional, seja Minha Casa Minha Vida, ou seja de SBPE, qualquer outra linha que nós atuamos, a gente tem condições de fazer, por exemplo, a incorporação de parcelas que estão em atraso, né, para evitar que aquela família perca o seu imóvel ou entre em risco de perder o imóvel. A gente pode, né, tem N situações ali que a gente consegue, na habitação, ter também negociações específicas para negociação com esses clientes, né, utilização da FGTS, tem várias opções ali que o cliente pode, né, utilizar na habitação. Aí, no caso da habitação, está no aplicativo, no app, que também está disponível em todas as lojas, Habitação Caixa. Então, nesse aplicativo também tem todas as condições ali, e pelo próprio aplicativo ele já consegue regularizar muitas vezes, né, o seu atraso também. Mas Tudo em Dia está voltada para praticamente todas as linhas comerciais, pessoas físicas e também pessoas jurídicas. São mais de 4.200.000 clientes que nós temos listados na campanha, olhando aí para a pessoa física, e quase 400.000 empresas, né, que estão contempladas na campanha. Então, realmente é uma abrangência bastante grande. Né? Se você tem dívida em atraso com a Caixa, vale a pena consultar esses canais, né, ou mesmo procurar uma agência da Caixa, que a gente consegue dar esse atendimento exclusivo, já trazendo todas as condições. Nielder, desde o início dessa entrevista, você fala muito de aplicativo, digital. Isso é uma tendência da Caixa? Ela está ficando mais tecnológica, mais digital, mais acessível nesse sentido? Porque se a gente fazer uma brifada dessa entrevista, você falou toda hora app, digital, isso, aquilo, e isso é interessante, porque a nova geração é muito mais digital, mas a geração anterior é aquela de ir no caixa, de ir na caixa, na lotérica, fazer o pagamento. E eu vejo que a Caixa, pela entrevista aqui no dia de hoje, pelas informações que você está nos trazendo, seja Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Campanha Tudo em Dia e outras, sempre você está falando de aplicativo, de site, disso, aquilo. Então, essa é uma tendência da Caixa, aí uma tendência nacional aí da superintendência, de fazer ela mais digital e mais acessível? Rafael, a Caixa está investindo muito forte, né, na transformação digital. Então existe um programa que vem fortalecendo muito, né, todas esses canais, a forma mais moderna de atender a população, e é justamente por uma demanda que chega até nós, dos próprios clientes, né? Hoje a gente brinca que você vai pedir comida, você vai acessar um aplicativo para chegar a comida até você, né? Muitas vezes aí, ou você vai pedir um táxi, um transporte, você acessa o aplicativo e faz ali através também digital. E a gente tem, né, tido esse investimento e todas essas mudanças, né, de forma a digitalizar o atendimento, mas sem perder a nossa essência, Rafael. A Caixa, ela é um banco que ela investe muito também no atendimento,
né, mais pessoal nas agências, né? Então a gente tem aí, por exemplo, em Barretos, nós temos, né, 2 agências, em toda a região, né, a gente tem uma rede bastante extensa, e também estamos investindo muito para que os lotéricos possam atender também cada vez mais produtos, mais serviços, assim como os nossos correspondentes bancários, para que a gente possa atender o cliente naquele formato que ele achar melhor. Tá? Se ele prefere ir até uma agência e ser atendido na agência, né, a gente vai ter lá o atendimento, os nossos gerentes, os nossos atendentes atendendo a esse cliente. Grande parte hoje dos clientes já não querem mais esse atendimento. Eles querem um atendimento, de fato, né, no aplicativo, no horário que for mais cômodo para ele, chegar em casa, às vezes, depois do serviço, e poder resolver, né, alguns problemas, né, algumas demandas que tem. Por isso a gente tem aberto, né, essas possibilidades e tem funcionado muito bem, né, a gente tem conseguido atender cada vez mais e cada vez melhor nos nossos canais digitais, né, e eu penso que sim, é uma tendência aí, né, da Caixa conseguir atender. A gente fala, hoje a gente consegue fazer, por exemplo, né, um contrato de uma operação de consignado, que atende aos servidores públicos ou de grandes empresas, a gente consegue atender hoje 0 papel, até mesmo um financiamento habitacional. Eu acho que Nielder voltou. Então eu estava falando assim, a gente consegue hoje, Rafael, outro dia eu estava acompanhando, né, um atendimento de um contrato habitacional. Esse contrato entrou na quinta-feira e na segunda-feira ele já estava disponível para que o cliente pudesse acessar digitalmente e assinar sem papel, sem envolver papel, né, e aí é uma medida também de sustentabilidade, né, porque aí você já não precisa ficar arquivando papéis, tanto o cliente quanto o banco. Então, enfim, é uma tendência sim, e está cada vez, né, a gente está conseguindo cada vez atender um público maior, né, através dos nossos canais digitais. Legal. Ô, Nielder, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais do programa. A gente gostaria muito, muito de agradecer aqui a sua presença, tá? E antes de você se despedir, eu gostaria que você desse aí o seu recado final aí. Você tem aí um minuto para você aí dar seu recado final aí, até mesmo convidar os clientes da Caixa para algum programa ou coisa assim. Fica à vontade. O Igor, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esses programas. Como eu falei no início, são programas que acho que, né, atendem a diversos públicos, diferentes públicos, e de alguma forma, né, se prestam a transformar a vida das pessoas, que é o que está no nosso propósito, que é incluir, que é desenvolver, né, as nossas cidades. E eu queria, né, trazer aí novamente, né, o canal da Caixa para que convidar os nossos ouvintes para que possam acessar, né, o site da Caixa, caixa.gov.br. Ali a gente tem todo o nosso portfólio de serviços e produtos, né? Eu falo que a gente atende a qualquer tipo de demanda hoje que é relativa a serviços bancários, a gente tem, né, no nosso site, e também os nossos canais aí por telefone, né, o 0800 104 0104 e o 4000 0104. Hoje a gente faz o atendimento até pelo WhatsApp, então, né, através desses canais aqui também o cliente pode ser atendido, né, no seu WhatsApp. E eu queria convidar, né, aí não só para esses programas aqui, mas para que os nossos ouvintes aí possam atender diversas outras oportunidades, né, para atender aos nossos clientes, aos nossos ouvintes, né, de uma maneira a, de alguma forma, poder apoiar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, que é o que é o nosso grande propósito, viu? E agradecer demais aí, né, Igor, Rafael, pela oportunidade. Fico à disposição, né, caso, né, a gente possa, na próxima eu prometo que eu vou estar aí, viu? Quero estar presencialmente aí para conhecer, né, o estúdio de vocês, mas desejar muito sucesso para vocês também, né, e que vocês possam sempre ter essa oportunidade de levar informação qualificada, né, para levar todo o público, deixar disponível aí todos os canais da rádio. Muito, muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa ver os nossos estudantes aí, né, com o seu pé de meia, que a gente possa ver, né, os nossos clientes usando as suas dívidas através da Tudo em Dia, né, e a gente possa sonhar também,
e propiciar cada vez mais o sonho da casa própria através do Minha Casa e tantos outros programas habitacionais que a Caixa oferece. Obrigado, Nielder. Nielder, que é superintendente de rede da Caixa, da região de Ribeirão Preto, que participou aqui de forma virtual conosco, um baita programa para trazer informações para a população. Fico muito feliz com essa oportunidade aqui da Rádio Jornal 88.7 FM, através do programa Café com Prosa, de levar informações úteis para a população, que às vezes fica difícil de encontrar, às vezes não sabe, às vezes tem receio, e é sempre bom quando a gente pauta o programa nesse sentido, fazendo o papel do jornalismo, o papel do programa, o papel da rádio, que é sempre levar boas informações com boas pessoas que sempre entendem diretamente da fonte, né? Então, nosso muito obrigado, Nielder, e a gente espera você aqui na cidade de Barretos, para você vir aqui na Rádio Jornal, conhecer, tomar um café, ganhar uma caneca e quem sabe futuramente uma outra entrevista aí. Meu nosso muito obrigado, uma boa tarde, obrigado a você, Igor, para a participação em mais uma edição do programa, você, Adilson, e o nosso Henrique aqui, que está auxiliando o Adilson. Bem, pessoal, espero você na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM e mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, faz o trânsito, começa por você. Dia dos Namorados, Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis.
A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!